Coloque a mão no teu coração antes de iniciar a ministração. Eu quero orar com você, pedir para que Deus possa falar ao teu coração. Eu sei que de repente é um dia onde você se reuniu com sua família, um dia que você almoçou com sua família, mas o que marca esse dia para nós cristãos é que Ele está vivo, é que Ele vive, que Ele reina sobre nós. E eu quero pedir que nessa noite Ele possa reinar sobre os nossos pensamentos, que Ele possa reinar sobre toda a dúvida que está no nosso coração, toda a incerteza. Deus, nós oramos essa noite, nós nos unimos em fé, nós nos unimos em convicção, nós nos unimos em certeza. Declaramos, ó Pai, que não há ninguém maior que o Senhor nesse lugar. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és aquele que vive, o que reina e o que está nesse lugar. Nós estamos aqui porque nos reunimos na Tua presença para celebrar e para render culto a Ti. Nos alegramos, ó Pai, porque quando Tu ressuscitaste todas as bênçãos, todos os propósitos, tudo aquilo que estava morto ressuscitou juntamente contigo, Pai. E nós nos apossamos essa noite no reino espiritual. Nós tomamos posse dos milagres, nós tomamos posse das curas, das maravilhas, dos prodígios, ó Pai. Nós entramos nesse ambiente de milagres. Nós nos reunimos aqui, Pai, porque nós cremos no Teu poder. Sejas bem-vindo, Espírito Santo. Ordena agora, em nome de Jesus, nossa alma se aquiete agora. Aquiete agora a nossa alma, que o nosso espírito vivifique em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz, e que a Tua voz, Senhor, possa penetrar no mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero que, sem demora, você possa abrir a palavra de Deus comigo. No livro de Mateus, capítulo 16, eu já vou retornar para o livro de Êxodo, onde nós estamos falando. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom? Tá alto? Tá bom? Tudo certo? Glória a Deus. Eu quero que nessa noite você abra teu coração. Eu quero glorificar a Deus primeiro, por cada vida que entrou num propósito comigo. Amém? Cada vida que à meia-noite entrou na live, ou orou na sua casa, reuniu sua família, ungiu a sua porta. Eu quero dizer que eu creio no poder da oração. A oração é uma semente que vai brotar, é um fruto que vai nascer. Eu ministrava aqui quinta, quem estava aqui, a primeira etapa da bênção é a semente da oração. E depois vem a espiga, e depois vem os grãos cheios, e Deus vai fazer isso. Amém? Então, eu quero dizer que você vai colher cada oração, cada noite que você levantou, você estava comigo ou na sua casa. Eu quero dizer que é um tempo de libertação. Amém? É um tempo onde Deus quer nos livrar, nos libertar. E a primeira coisa que Deus quer fazer é nos libertar de nós mesmos. Amém? Libertar daquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. O que você define sobre você também define o que as pessoas pensam de você. Então comece a se amar se você quer ser amado. Amém? Comece a se achar bonito se você quer que as pessoas te achem bonito. Olha no espelho assim e diz: nossa, que coisa mais linda aquele do outro lado lá que eu estou vendo. Faz um carinho em você mesmo, se ninguém te dá carinho. Comece a se amar, querido, porque isso define e atrai o que as pessoas pensam de você. A Bíblia diz que nós devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Sim ou não? O primeiro amor começa em nós, e o primeiro cuidado também. Você nunca poderá cuidar de alguém se não cuidar de você mesmo. 2 cegos não podem andar por nenhum caminho. Amém? Então, eu quero que você, nesse início de culto, pense nisso. Quem sabe eu estou falando com alguém que precisa ouvir isso. Comece a se amar, comece a se cuidar, porque Jesus te ama do jeito que você é. Amém? Jesus te ama assim. Jesus morreu por você assim. Ele não pediu para você ser perfeito para te amar. Ele morreu por você assim, pecador, por mim assim, pecador. E Ele nos ama assim, e é por isso que nós estamos aqui essa noite celebrando isso.
Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ler aqui um versículo, que está lá no versículo, capítulo 16 e o versículo 24. Mateus capítulo 16 e versículo 24. É Jesus que está falando, e Ele está fazendo um convite. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor a mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que estão aqui, dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Pai, fala conosco através da tua palavra, que é viva e eficaz. Nós nos rendemos a ti, Pai. Eu abro meu coração para receber tua palavra, meus olhos para poder ver o que eu não estou vendo essa noite, Pai. Eu quero nessa noite que em nome de Jesus o Senhor possa nos encontrar onde estamos perdidos. Que o Senhor possa segurar em nossas mãos aonde largamos. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração onde estamos na escuridão. Que o Senhor possa nos dar uma direção onde estamos perdidos. Que nessa noite o Senhor possa se revelar como um Pai que nos ama e que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Estamos aqui porque somos carentes do seu amor. Somos carentes da sua graça, do seu amor, do seu carinho. Que o Senhor possa falar, ó Pai, ao nosso coração aquilo que te apraz para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje muitas pessoas celebram a morte, a ressurreição, a morte de Cristo, mas também celebram a ressurreição. Mas eu prefiro falar da vida do que da morte. Amém? Quando você tiver que falar de algo, escolha a vida. Porque falar da vida é falar de Jesus, é falar de coisas boas, seja anunciador de boas novas. Quando falamos da vida, querido, nós precisamos entender o que Jesus está falando em Mateus capítulo 16. Ele estava fazendo um convite. Quem quiser vir após mim, continuar o caminho que eu estou trilhando, dar continuidade ao propósito que eu iniciei, tome a sua cruz e venha. Mas não era apenas ir para um lugar, era ir para a cruz, era passar por essa morte que ele passou, mas também sair vivo do outro lado, porque essa é a promessa de Jesus. Ainda que esteja morto, ele disse lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa de Deus para nós que somos filhos. Às vezes pensamos que a morte é apenas quando paramos de respirar. Às vezes pensamos que a morte é quando nós vemos alguém dentro de um caixão no velório. Mas eu conheço muitas pessoas que já estão mortas andando na rua. Eu conheço muitas pessoas que já estão mortas dentro das suas casas, dos seus lares, das suas famílias. Já não fazem com amor aquilo que faziam, já não amam como amariam, deveriam amar. E eu vejo que muitas pessoas morreram para si mesmas, deixaram de sonhar, deixaram de projetar. E às vezes nós pensamos que a morte é apenas quando estamos dentro de um caixão. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de vida, irmãos. E nós precisamos entender que quando Jesus ressuscitou, o poder da ressurreição veio para nós, veio sobre nós, e Ele disse, ei, agora há uma oportunidade de você ressuscitar o que você deixou morrer, o que você está morto na tua vida. E eu poderia aqui, queridos, também falar muito sobre isso. Pessoas que vivem uma vida por viver, uma vida sem propósito, uma vida sem saber para onde vão. Que pastor, eu estou indo,
estou levando, não sei como vai ser. Eu sei como vai ser, e a Bíblia fala, Deus tem bênçãos para você, para a sua casa e para o seu lar. O teu futuro é um futuro de bênção, o teu futuro é um futuro de alegria, é um futuro de paz. Sabe por quê, querido? Porque Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Quando nos reunimos para celebrar essa vida, a vida da ressurreição de Cristo, Ele está dizendo, quem quiser vir, tome a sua cruz, traga seus problemas, traga a sua história e venha até mim. Ele diz em Mateus 11, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, venham, troque o jugo, troque o fardo, entregue seus problemas, traga a sua história, traga seus fracassos, traga seu passado, traga os problemas da tua família, mas venha até mim e apenas me siga porque eu tenho um caminho de bênção, eu tenho um caminho de vitória. Porém esse caminho, lá no fim, vai ter que atravessar o processo da morte, para que você possa sair vivo do outro lado. E isso é evangelho, é chegar aqui, querido, com os nossos problemas, com nossas dificuldades, com nossas histórias, com nossos fracassos, e entender que esse evangelho de Cristo, ele nos transporta para o reino do Filho da Luz, ele nos transporta para o reino do Filho de Deus, ele nos transporta para uma vida de abundância. Ainda que estejamos mortos, nós começamos a ver uma luz brilhar no fim do túnel e dizer, ei, há uma esperança, há uma saída. Eu quero dizer que há uma saída sim para você, há uma saída sim para a tua casa, e o evangelho declara isso. Ainda que a árvore cortada pela raiz, ao cheiro das águas brotará. Eu não sei como você está essa noite. Eu vim falar do Jesus que ressuscita sonhos, do Jesus que ressuscita pessoas que estão mortas. Você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a viver, você precisa trazer a sua história para Jesus, porque um dia nós vamos nos encontrar, e cada um vai carregar a sua história e suas obras. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar na ressurreição. E qual será a sua história? Até Jesus ou depois de Jesus? Quem sabe até Jesus você pode chegar e dizer, olha, minha vida era uma desgraça, minha vida era assim, minha vida era assado, a minha vida era uma vida de problemas, era uma vida de fracasso, era uma vida de dores. Mas agora Jesus disse, quando eu entrei na sua vida, como é agora? Como foi o que aconteceu? Qual foi a transformação que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida? É essa pergunta que eu quero fazer para você, porque se nada mudou na tua vida, querido, você não está se encontrando com Jesus. É impossível alguém se encontrar com Jesus e não sair diferente. É impossível alguém ter um encontro com o evangelho e não ser transformado. É impossível você entrar num ambiente de milagre e não ser curado. É impossível você estar exposto à palavra de Deus e não ser cheio de fé. É impossível você estar reunido na casa de Deus, numa noite de Páscoa, celebrando o Rei dos Reis, e sair daqui triste. Algo está errado, e não é com o evangelho, não é com a igreja, não é com a palavra de Deus, é comigo mesmo. Eu preciso deixar viver novamente o que está morto dentro de mim. Eu preciso deixar vivificar novamente aquilo que alguém matou, aquilo que alguém roubou. Pessoas aqui carregam cicatrizes, histórias, fracassos, como eu disse. Mas agora Jesus, querido, está aqui, e Ele já ressuscitou, e Ele já declarou que iria liberar vida e vida em abundância sobre você. Você já não vive debaixo do governo do mundo, agora é uma nova história. Mais do que isso, você precisa escrever um novo capítulo da sua história. E qual é a versão da sua história? Porque Deus, Ele precisa continuar escrevendo a sua história. Se até você, querido, a sua história foi uma história de fracasso, de dores, algo precisa nascer em você essa noite. Algo precisa ser primícia em você. Algo precisa dar início em você. Começou em mim, pastor, mas agora os meus filhos servem a Deus. Os filhos dos meus filhos servem, porque Deus quer continuar essa história. Deus é um Deus que quer continuar a história que nós iniciamos. Você precisa escrever um novo capítulo. Jesus está dizendo, quem quiser vir, tome sua cruz e siga. E Ele começa dizendo, se você quiser ganhar algo nesse caminho, você vai perder.
Se você pensa em ganhar algo nessa trajetória do Evangelho, nessa trajetória onde você me seguir, se a tua mente é ganhar, eu quero dizer que você está no lugar errado. Porque no reino de Deus é quando perde que se ganha. É os humilhados que serão exaltados. No reino de Deus é quando se morre que se vive. Então você precisa entrar nessa porta, querido, e entender que o Deus que está aqui é um Deus que vira o cativeiro, que vira a lógica, que vira a razão, que aquilo que é tristeza para você, Deus vai transformar em alegria, que aquilo que é fracasso para você, Deus vai transformar numa bela história, aquilo que é prejuízo para você, Deus está acumulando bênçãos para que você viva dias de bênçãos, dias de glória, e que o melhor de Deus venha sobre a tua vida. Você precisa crer nessa palavra. O Deus da ressurreição, o Deus que abre porta onde não há porta. Quando nós lemos assim, que nós vemos que Jesus está dizendo: vinde após mim todos que estão cansados. Cansados do quê? De carregar uma história de fracasso de outros. Às vezes você está cansado e o problema não é seu. Você carrega um manto que não é seu. Você carrega uma história que não é sua. Você está pagando um preço que você não deveria pagar. E enquanto eu estou falando, querido, quem sabe você lembre: realmente eu passo isso por causa dos meus pais. Realmente eu tive que passar isso por causa dos meus bisavós, dos meus avós, por causa da minha mãe. Você não precisa pagar a conta de ninguém. Deus quer escrever um capítulo novo para você, uma história nova para você. Você precisa ser o autor da sua história e começar a escrever lindas páginas desse Evangelho de Cristo. Você não é fruto do resultado, querido, da história de alguém. Você precisa escrever sua história. Jesus, quando olha, ele diz: venha e me siga. Para onde? Para onde estou indo? Para a cruz. Se você quiser viver, o processo da vida é a morte. Se você quer viver, você precisa morrer para ti mesmo, morrer para suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para os seus pecados. O caminho da vida no Evangelho é um caminho de morte e de renúncia. Quanto mais morro, mais vou chegando perto da vida. Quanto mais vou renunciando, mais perto de Cristo eu me aproximo. Quanto mais vou abrindo mão, mais Deus vai me enchendo da sua graça e do seu poder. Isso é Evangelho. Quando eu falo, queridos, de história, eu vejo que muitas vezes nós temos o trabalho de dar continuidade em algumas obras ou em alguns propósitos que alguém falhou. Coisas que eram para os nossos pais fazerem e nós estamos tendo que fazer. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os seus filhos. É bíblico. Amém? Você não precisa levantar a mão, mas responda para você: teu pai te deixou herança? É bíblico. Sabe por que a nossa vida às vezes se torna difícil? Porque nós temos que começar um novo capítulo do zero. Porque nós temos que iniciar do zero. Quantas pessoas que eu estou falando aqui disseram: eu tive que começar do nada, pastor. Eu não comecei nada, não tinha nada, porque ninguém deixou algo para você. Porque ninguém começou uma história de sucesso, ninguém começou uma história de prosperidade, ninguém te lançou para o propósito. Ai, pastor, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Tudo bem, querido, mas nós somos responsáveis em lançar. Nossos filhos são flechas na mão do valente. Nós temos que impulsionar eles para o propósito de Deus. Por quê? Porque aquilo que nós passamos em nome de Jesus, seus filhos não vão passar, meus filhos não vão passar, os filhos dos teus filhos não vão passar, porque você está escrevendo uma história, e um capítulo dessa história você tem que se responsabilizar. Você tem que dar conta dessa etapa da história da tua família. Você tem que dar conta dessa etapa da história da tua casa, para que os teus filhos não sofram, para que os teus netos não sofram. Jesus está dizendo: se você quer me seguir, venha, tome a sua cruz. Não importa como você esteja, não importa como você está, você só pode escrever um capítulo da história que eu tenho para a tua família, para a tua geração. O problema é que nós vamos cansando, querido, e o trabalho daqueles que falharam vai ficando para nós fazermos. Porque os propósitos continuam de pé.
Se você, querido, que está aqui essa noite e crê que Deus te chamou e não corresponder àquilo que Deus chamou para você fazer nesse tempo, os teus filhos vão ter que fazer. Isso se chama impartição. Nós precisamos impartir, começar a trabalhar juntos para o propósito se cumprir na nossa casa e nas nossas famílias. Nós temos que começar a trabalhar unidos para chegar a um objetivo. Às vezes eu penso, ei, não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque não é por acaso que você está nessa cidade, não é por acaso que você nasceu no Brasil, não é por acaso que você está em Orlando, não é por acaso que você está na igreja. Deus tem um propósito para você e você é responsável por isso. Por seguir Jesus e ir por esse caminho. O problema é que quando nós olhamos para a morte, nós dizemos, tem que seguir Jesus, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que morrer para isso, então eu recuo, mas aí meus filhos vão ter que ir de novo, pelo mesmo caminho que era para mim fazer. Era o meu caminho, era o meu papel. E sabe por que muitos pais estão cansados? Muitos filhos estão cansados, porque estão tendo que pegar cargas que outros deveriam ter carregado. Quem está comigo aí diz amém. Você precisa dar conta desse caminho que Deus colocou na sua frente. É responsabilidade tua trilhar ele. Nós precisamos entender que nós estamos num tempo de histórias tremendas, onde Deus quer escrever histórias lindas, histórias de homens e mulheres levantadas por Deus, dizendo, ei, a minha parte eu fiz nesse tempo. Nós vemos muitas pessoas morrendo, e como eu disse, eu não vim falar da morte, mas se alguém fosse no teu velório hoje, o que falariam de você? Qual é a sua história? Qual a sua versão da sua história? Como os teus filhos te olhariam? Como os teus pais olhariam para você? É uma noite de reflexão, porque estamos aqui falando de alguém que morreu, mas ressuscitou. E a sua história é contada, e o seu legado foi trazido de geração em geração, e é por isso que estamos aqui. Porque alguém deixou um legado e uma história. Ele fez o que tinha que fazer dentro do seu tempo. Ele não recuou no caminho da cruz. Ele não recuou no caminho do propósito. Ele não disse, eu não vou morrer, eu não tenho nada a ver com os que estão vindo após mim. Não, ele disse, se você quiser vir, eu vou. Venha, mas eu vou primeiro. Se você quer me seguir, pode vir, mas eu estou indo para a cruz, venha também. Ele não recuou. Querido, você precisa começar a caminhar. Se algo está paralisando você, se algo está deixando você parado, querido, você precisa começar a caminhar, porque a tua geração, querido, precisa dar continuidade àquilo que Deus colocou para você, nas tuas mãos nesse tempo. Quando eu falo de Jesus, querido, eu vejo que falar de ressurreição é falar do livro de Efésios, que ele ressuscitou e com ele todas as sortes de bênção. Eu quero dizer para você, querido, que você precisa deixar Cristo ressuscitar novamente dentro de você. Não precisa estar dentro de um caixão para estar morto. A sepultura não louva o Senhor e nem a morte glorifica. Basta que você fique em silêncio. Basta que você não o glorifique. Você não precisa que ele esteja dentro de um caixão para dizer acabou tudo. Para algumas pessoas elas estão vivendo, mas estão vivendo por viver. Você acha que é realmente isso que Deus quer? Você acha que foi para isso que realmente Jesus morreu? Não. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Ele morreu, querido, para que eu e você nos reuníssemos nessa noite e dizer, eu sou o autor desse capítulo, eu sou o autor dessa história. Nesse tempo eu preciso escrever. Meus filhos vão continuar o que eu comecei. Meus filhos, meus netos vão só dar continuidade àquilo que começou em mim. Meus filhos e meus netos vão continuar escrevendo a história linda que Deus sonhou para mim, para minha casa e para o meu lar. Qual é o problema? Se você falhar. Sabe a coisa mais linda que eu leio no Evangelho, querido? É Deus falando com Salomão. Salomão, eu vou te abençoar.
Mas não é por causa de você não, viu? É porque o teu pai foi um homem fiel a Deus. Quando eu vejo isso, querido, eu vejo como nossas sementes alcançam as gerações. Como nossa obediência e nossa fidelidade vão alcançar os filhos e os filhos dos nossos filhos. Quando eu olho Deus falando isso, dizendo: ei Salomão, você pode até fazer alguma coisa, mas eu vou te abençoar, não é por causa de você, é porque o teu pai foi um homem fiel a Deus. É porque o teu pai foi um homem segundo o meu coração. Eu vejo nessa hora aqui como as nossas orações, a nossa fidelidade, as nossas sementes alcançam as gerações que estão vindo. Ainda que os teus filhos possam se afastar em algum momento dos propósitos de Deus, por causa de você, Deus vai abençoar a tua casa. Por causa da tua oração, por causa da tua fidelidade, Deus vai alcançar. Por quê? Porque no seu tempo, você fez o que tinha que fazer. Trilhou o caminho que tinha que trilhar, andou no propósito que tinha que estar. Você não deixou para outro fazer o que você tem que fazer. Ei, querido, é responsabilidade nossa nesse tempo. Deus te escolheu para esse tempo, para você viver coisas novas, abençoar e ser abençoador, se levantar como intercessor, se levantar como alguém que vai viver esse tempo. Esse é o teu tempo, o tempo de bênção para a tua família. Esse é o teu tempo, um tempo de vitória, um tempo de alegria. Ei, querido, você não precisa ficar velho para ser feliz. Você pode viver o melhor de Deus agora, porque esse é o tempo de Deus para você. As pessoas pensam: quando eu crescer, quando eu construir, quando você tiver tudo isso, você não terá mais força e vigor. Viva hoje o melhor, seja feliz hoje, se alegre com aquilo que Deus está te dando hoje, porque você não sabe do dia de amanhã. Aproveite sua casa, aproveite sua família, aproveite os momentos que Deus te dá, porque a qualquer momento, a Bíblia diz no Salmo 37, que a vida é como um sopro, como a erva que murcha e logo se vai. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aquilo que deveria fazer não faz. E é isso que Jesus está dizendo. De que adianta o homem, o quê? Ganhar, o quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Que dará ao homem recompensa por sua alma. E eu falava aqui na quinta-feira, não tem nada que pague a paz. Não tem dinheiro que pague uma noite de sono. Não tem emprego que te dê um salário da paz dentro da família. Não tem uma formação que te dê um salário que faça você amar. Porque essas coisas custam muito baratas, quando o que se pode pagar. Tudo que se pode pagar é muito barato. E nós estamos o que? Construindo. E estamos dando preço naquilo que tem valor. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Jesus não morreu por coisas. Jesus não foi na cruz por coisas. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu para demonstrar amor. Um amor que o mundo não poderia te dar. O amor que a Bíblia diz que ninguém pode te dar, só Ele te dá. Porque Ele sabia que quando todos falhassem, você teria onde encontrar. Ele sabia que quando todos se deixassem, você o procuraria. E Ele estaria pronto para te receber. E numa noite como essa, queridos, eu vejo que Jesus, o Filho de Deus, quando olha para os discípulos, ele diz: ei, se você quer me seguir, venha, tome sua cruz e siga-me. Siga-me para onde eu estou indo. Quem sabe não seja muito bom passar pela morte, mas é o caminho da vitória. Quem sabe não seja muito bom abrir mão das coisas, do tempo, renunciar, mas se você quer ter vida, vai ter que cruzar esse caminho. Terá que morrer para você mesmo, terá que morrer para suas vontades. Mas eu te prometo que você vai sair vivo do outro lado, e que a vida eterna estará em você, e que esse tempo que você pensa que vai desfrutar e que é precioso não se compara ao que eu tenho. Que esse tempo que você acha que está aproveitando não se compara à eternidade comigo, a tudo que eu tenho, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Queridos, eu quero dizer algo para você essa noite.
Quem sabe você entrou aqui dizendo, é a Páscoa, é a ressurreição. Sim, Ele já ressuscitou. E eu tenho falado aqui, não tem mais nada que Jesus possa fazer por você. Ele já morreu por você. Ele já ressuscitou ao terceiro dia. Ele já conquistou todas as coisas da cruz do Calvário. Ele foi ao inferno, pegou o cativo e o cativeiro. Ele não libertou apenas os que estavam presos. Ele pegou todas as prisões e disse, ei, ninguém mais vai aprisionar a quem eu libertei. Por quê? Porque Deus é um Deus de liberdade. E quando Ele liberta alguém, querido, você é livre. Livre, livre. Livre para quê? Para continuar o caminho que Jesus te chamou. Ele diz, venha e me siga. Se alguém te prendeu no caminho, essa noite em nome de Jesus, todas as algemas, correntes e cadeias, eu estou tirando da tua frente, para que você siga o propósito, e para que você continue andando em direção àquilo que eu sonhei. Você precisa continuar caminhando. A vida não para se você parar. As pessoas, elas continuam vivendo. Se você não estiver mais aqui amanhã, a vida continua. Se eu não estiver aqui amanhã pregando, alguém vai pregar. E eu comecei o culto dizendo, se ame, se cuide, se valorize, porque Jesus morreu por você. E se você está seguindo a Ele para esse caminho, você precisa entender que esse caminho é um caminho de vitória. Pode não ser tão fácil às vezes, mas o fim é um fim que Ele sonhou, de bênçãos, de alegria e de paz. Você não nasceu nessa geração à toa. Deus tem um interesse em você, um plano. Plante para seus filhos, plante para aqueles que estão vindo. Coisa mais triste, como eu falei, é ter que começar do zero. Quem aqui teve que começar do zero, assim, pastor, do zero? Levante a mão. Você já está juntando para a próxima geração? Ou você quer que seus filhos passem o que você passou? E eu não falo apenas em bens materiais. Estou falando do reino espiritual. Você quer que seus filhos sejam escravos do pecado? Vocês querem que seus filhos sejam escravos do Egito e do mundo? Ou você vai ser um libertador da sua casa? Você vai ser alguém que seus filhos vão dizer, ei, eu sirvo a Deus porque os meus pais foram fiéis. Eu estou aqui porque eu sou resultado da oração da minha família. Eu sou resultado da oração do meu pai e da minha mãe. Alguém me arrancou desse Egito e para lá nunca mais eu vou voltar. Plante, querido. Tem pessoas que serão abençoadas por causa de você. Guarde essa frase e, se puder, anote. Tem coisas que você só vai receber se entrar debaixo da bênção de outro. Quem sabe você já passou por isso. Eu só recebi porque eu estava junto. Sabe quando alguém convida assim, você está num lugar e chega alguém convida assim, Charlon, para jantar, para almoçar, daí tá o dois, vem você junto também. Nem era mas aí você é abençoado também. Tem coisa do reino espiritual, é assim. Que você é abençoado quando está andando com gente abençoada. Que você consegue cruzar alguns caminhos, mas não é porque você é bom, porque aquele que estava com você abriu já o caminho para você estar com ele. Ele disse, vem comigo. Não dependeu de você. Isso é a bênção. Isso se chama favor de Deus. É quando Deus te favorece. Você não faz nada, mas Deus te favorece. Por causa de alguém, por causa que alguém orou, por causa que alguém intercedeu, por causa que alguém ofertou. Ei, nós fomos alcançados pelo favor de Deus. Alguém orou por mim, alguém orou por você estar aqui essa noite. Isso é favor de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, mas alguém orou, jejuou, foi para o monte, ofertou, e por causa disso nós estamos aqui. Nós somos favorecidos por isso. E eu quero dizer que esse ano Deus vai te favorecer em nome de Jesus com muitas bênçãos. Eu quero dizer que em nome de Jesus
O nosso Deus é um Deus geracional. Favor é a maior herança que você tem. Não use a graça barata, porque ela custou muito cara. Comece agora, querido, nessa noite. Nós estamos falando aqui sobre o Egito. E como eu disse, falar sobre o Egito é falar de escravidão. Semana toda nós falamos, oramos. 430 anos, um povo preso no Egito. Crianças nasceram, cresceram, morreram, sem conhecer a Deus. Mas um dia alguém se levantou, chamado por Deus, Moisés. E Moisés é uma tipologia de Cristo, dizendo: ei, se vocês querem me seguir, eu estou indo, mas tem um deserto. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, se você quer vir após mim, vem, tome a sua cruz, tome as suas dores, tome toda essa escravidão e venha. E nós precisamos entender que nesse caminho com Cristo, sempre haverá desertos. Sempre haverá problemas, dificuldades. Mas quando Moisés tirou esse povo do Egito, querido, ele tirou para introduzir numa terra. E eu falei aqui domingo passado, esse povo festeja. Esse povo, eles se reúnem na Páscoa, no Pessah, e eles celebram o dia da libertação. E eu quero que nessa noite, assim, querido, com muito temor diante de Deus, você lembre de quando Jesus te chamou. Feche seus olhos um momento. Eu quero que você agora lembre quando Jesus te escolheu, te libertou dos vícios, da droga, te arrancou de algum Egito. Eu quero que você comece a pensar, se você lembra quando Jesus tocou tua vida diferente. Porque você de repente só lembra daquilo que Ele não fez nesse momento, mas esqueceu que Ele já te tirou de um Egito, já te tirou de muitos problemas, te tirou do vício, te tirou do álcool, te tirou do adultério, te tirou da pornografia, te tirou de vários lugares. Esse Egito que você tinha na vida, Ele já te arrancou. E que você agora no deserto, eu estou passando um deserto. Sim, mas o deserto é o caminho da terra. Você vai passar pelos desertos, mas há uma terra prometida para você.